Olá, muito bom dia, muito bom dia. Vamos para mais uma live. Deixa eu estar aqui. Mais uma live para quem está motivado para ter mudanças, motivado para ter transformação. E isso começa tudo aqui. Vamos falar sobre isso hoje, sobre o que tem sabotado a gente, como funciona um pouquinho do nosso cérebro. Tá parecendo... E a nossa luzinha aqui, ó. Por um pouquinho pro lado da nossa Mas luzinha. tem outra luzinha. Tem outra luzinha. Parecendo um pouco da bagunça aqui. Muito bom, gente. E como que funciona um pouquinho aí do nosso cérebro? Olha a galera chegando. Muito bom dia Amanda, Hugão, a Adriana. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, sobre o comportamento que a gente tem, sobre o pensar, sobre pensar o nosso pensamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que funciona? O que acontece com o nosso cérebro, com a gente, com as atividades que a gente faz todo dia? Bom dia, Hugão! Bom te ver, saudades do garoto. Eita, faz tempo que a gente não se vê, saudades. Está se cuidando aí, Hugão? Bom, gente, vamos lá. Mas nós estamos aqui porque nós temos também uma grande meta de desenvolver aí nas pessoas um objetivo de perda de até 10 quilos em 21 dias. Isso tudo sem deixar o pãozinho e sem deixar a sobremesa de lado. Saiba como fazer isso através da Mind Fitness, né, que desenvolveu um método específico para que você conquiste esse resultado. E aí nós temos, através de várias lives, incentivado, instigado e mostrado o caminho para as pessoas conquistarem o sucesso nessa área. Tá bom? Então não deixe de aproveitar. Novamente reforço que essa semana, né, nós teremos alguns vídeos que serão retirados de treino. E ali a gente pede para que quem quer aproveitar tenha um tempo limitado aí, porque gradativamente a gente vai tirando alguns vídeos aí de treino, tá? Eita, Hugo, saudades também, ó. Gente boa esse Hugo. Então, gente, vamos lá para o nosso foco de hoje. Vamos lá, vamos falar sobre, inicialmente, eu quero falar com você sobre padrão mental. Vocês sabem o que é um padrão mental, sobre aquilo que vocês constroem a mente de vocês aí constantemente? Olha, Vivi, bom dia, Vivi! Isso aí, essa garota já treina, já participa da live, hoje já fez de tudo. Já suou a camisa e agora acompanhando, alimentando a mente. Essa é a nossa ideia com essas lives, tá, gente? Alimentar a nossa mente com os propósitos que a gente tem trazido junto com o nosso corpo ali com os treinos. Então, essa conexão é o que vai trazer resultados para nós. Então é o seguinte, padrão mental. O que a gente quer falar com vocês sobre isso? Não sei quantos de vocês já ouviram esse termo, padrão mental, mas basicamente ele está referindo-se ao quê? A algo que a gente faz constantemente e muito provável a gente faz de forma impensada, tá? Onde você já adotou um estilo para sua vida, onde você já adotou certos comportamentos, certos hábitos e neles você permanece. Neles você, por exemplo, acabou de acordar. O que você faz quando você acorda? É sempre, opa, bom dia. É sempre o mesmo formato ou a grande maioria dos dias? O que você faz nessa grande maioria dos dias? Isso se consolida a um padrão mental, ou seja, a sua mente ela vai estar praticamente automatizada para reproduzir algo com que você foi aprendendo durante a sua vida, aprendeu durante aquilo que você vive e às vezes você vive isso naturalmente, mas se você parar para pensar, não é algo que você quer, mas você está reproduzindo. Tá? Então, a gente não vai entrar aqui nos critérios de padrões mentais, que a gente não quer estipular um padrão mental para você, a gente quer que você reflita sobre aquilo que você pensa e você acredita ser positivo para que você encontre os seus melhores padrões mentais, sobre algo que você vai repetir e inicialmente ele pode ser consciente, a intenção nossa é que também a gente traga de um padrão consciente para que posteriormente isso vire automático. Tá? E a ideia é o que? Existem vários tipos de padrões, né? Existem aquele padrão daquela pessoa que todo sábado ela gosta de sair com os amigos, tomar aquela cerveja. Isso é um padrão para um grupo de pessoas. De comer pastel na feira. Existe aqueles que têm um padrão de comer pastel na feira? De sábado. De sábado, tem? Eu não conheço não, mas deve ter. Tem gente que lava um pastelzinho. Tem um padrão mental que às vezes a gente cria da feijoada. Ó, quarta-feira é o dia da feijoada. É de hoje, sábado né? Também. Hoje é quarta-feira. De quarta e sábado. Quarta e sábado é feijoada. Então,
Durante a vida a gente vai alimentando algumas coisas, né, onde a gente viveu um histórico de experiências que favorecem para eu reproduzir isso constantemente. Tá? E o que a gente precisa entrar e agora de fato mudar às vezes na nossa concepção? É que esse padrão que eu estou tendo, o quanto ele está me aproximando dos meus objetivos? Será que eles estão de fato conduzindo aquilo que eu tanto espero, tanto quero? Ou, Hugo, que delícia de pastel! Eita, não, pastelzinho é bom, gente, a gente gosta também. Né? Agora a gente acredita que tem momentos, né, para isso. E é o que eu quero posteriormente trazer essa reflexão com vocês. E sempre lembrando que tudo isso vai partir de um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Se o objetivo é saúde, a gente parte de um pressuposto. Se o objetivo é curtir a vida, ter os prazeres da vida, a gente parte de um outro pressuposto. E novamente, a escolha é sua, gente. A gente não está aqui para falar qual que é o certo e qual que é o errado. A gente quer mostrar um padrão mental para que as pessoas que estão buscando a saúde, elas devem alimentá-lo, tá bom? Então, para esse padrão que inicialmente ele vai ser consciente e aí depois você vai viver ele naturalmente. Ou seja, o que você sempre faz antes de dormir? Qual que é aquele seu hábito, né? Qual que é aquele seu costume? E aí vamos tentar pensar nele potencializado. O que a gente pode fazer? Então tudo isso vai gerar em torno do quê? A gente vai olhar para nosso contexto de vida, tá? Como eu disse, a gente é muito influenciado pela família, por aquilo que nós vivemos de experiências no ambiente escolar, no ambiente de amizades, e isso, né, vai alimentando a nós. Por exemplo, imagine uma pessoa, né, que teve a cultura ali num ambiente muito simples, né, às vezes até carecendo do alimento. E qual que é o padrão daquela pessoa que está ali diante de às vezes até uma situação miserável, e o que ela consegue alimentar para a vida dela? Qual que é os hábitos rotineiros dela? Então, agora já imagine o oposto. Imagine uma criança ali de uma condição, de uma família de alto nível econômico, né? Uma classe alta, e ela está ali sendo exposta a um padrão de alimentação, mantendo lá coisas caríssimas. Ela consegue praticar esportes, por exemplo, ela faz um golfe na sua infância, ela é exposta a conhecimento de línguas diferentes. Vocês acham que os padrões que eles vão desenvolver serão iguais? Né? Óbvio que não. As experiências que a gente traz consolidam alguns padrões mentais. Porém, aquela criança simples, um dia ela pode chegar ao ambiente de praticar um golfe, praticar um esporte que geralmente a gente fala, né, que pode ser praticado por todos, mas a dificuldade, né, muito maior para quem é de uma classe baixa é jogar um golfe, jogar um esporte nesse sentido que envolve custos maiores. Então assim, ela pode chegar um dia lá, mas só que o que ela viveu na vida dela, o contexto dela é aquele, então ela está acostumada com aquilo. Então se você coloca ela a uma outra realidade, algo onde ela não vai, inicialmente vai ser um pouco difícil, mas depois ela pode se acostumar, que envolve a neuroplasticidade cerebral, o que a gente já falou também, a gente moldar o nosso cérebro a situações diferentes, fazer com que ele se adapte a novas situações, como por exemplo a pandemia, né? Eu já falei, repito, a gente está passando constantemente por esse processo de mudanças cerebrais, onde a gente tem que se adaptar a uma nova rotina, um novo estilo de vida, tá bom? Agora, como eu disse, tudo isso parte, né, desse o gene ali, a célula inicial é aquilo que a gente herda da nossa família e é aquilo que a gente vem construindo, que eu quero mostrar para vocês aqui, o que geralmente as pessoas fazem dentro do seu ciclo de vida, para a gente entrar um pouquinho nesse padrão mental. Então, eu vou aproximar aqui, ó, vou mudar a câmera para que vocês vejam também. Então, ó, olha o que geralmente acontece. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ok. Ó, geralmente o que acontece com as pessoas? Ela nasce, né? E do 0 até os 20 anos, o que ela faz? Ela vive, ela ri, ela aprende, ela se diverte, ela brinca. É um tempo onde a gente geralmente aproveita a vida, a grande maioria, certo? Aí o que acontece? Chega aos 20 anos, aí entra algumas obrigações, né? Onde dos 20 até os 65, mais ou menos, o que a gente começa a fazer?
a gente começa a sobreviver de segunda a sexta-feira com os nossos hábitos e costumes. Alguns ficam bêbados aí nos finais de semana, essa é a forma de aproveitar. Outros param de aprender, mas outros começam a reclamar de como a vida é dura e injusta, e a gente trabalha e a gente passa um bom período da nossa vida aqui nesse ciclo, certo? Onde muitos que estão me ouvindo agora estão nessa faixa etária, tá? Vivendo essas questões. E será que você está vivendo uma dessas coisas aqui? Pode ir comentando com a gente também, caso você queira trazer para nós. E aí o que acontece? Qual que é o nosso fim? Antes de nós morrermos é o que? A gente já está cansado, às vezes arrependido, a gente desejava ser jovem de novo e a gente espera muitas vezes a morte vir por conta da exaustão que você teve na sua vida, tá? Então é uma reflexão que a gente traz aqui, pensando que você gasta a maior parte da sua vida trabalhando. Imagina se você faz esse trabalho todo em um trabalho que você não gosta. E é por isso que ser apaixonado pelo que você faz é tão importante. Não viver uma vida vazia. Então esse ciclo de vida, né, durante todo esse processo, desde a nossa infância até a nossa adolescência, e passamos para a nossa juventude, a fase adulta, até todo esse processo a gente está construindo padrões mentais, tá? E eles, lógico, se solidificam principalmente na nossa fase adulta, pelo aquilo que nós alimentamos, só que a gente acredita que eles podem ser alterados. Então, como por exemplo, Bruno, acabei de encaixar aqui. Bruno, eu não tenho nenhum hábito, nunca na minha vida eu criei esse costume de exercício físico. É muito difícil para mim. Assim como eu te digo que é muito difícil para muitas pessoas, mas muitas pessoas estão conseguindo criar esse padrão de atividade física, de exercício físico. Agora, elas são diferentes de você? Não, elas não são diferentes de você. Elas têm os mesmos vontades, os mesmos desejos de, por exemplo, ter uma saúde melhor, de conseguir ter algo, buscar ambientes melhores, buscar crescer e evoluir na vida. Só que para isso elas tomaram algumas decisões. E aí, de fato, entra um dos pontos primordiais. As decisões que nós tomamos, as escolhas. E é por isso que eu queria falar aqui com vocês, quando a gente começa a falar de escolhas, está totalmente correlacionado então com os padrões que a gente tem. E aí, o que a gente costuma fazer? Nessa relação de criar, fazer escolhas, por que a gente escolhe talvez uma profissão? Por que a gente escolhe a pessoa com quem a gente convive para o resto da vida, esposa? Por que a gente escolhe um carro? Por que a gente escolhe uma tal casa? Geralmente aquilo vai estar associado a um prazer para a gente, a uma recompensa, a um benefício. Tá? Em grande maior parte é isso, por isso que a gente faz dessas escolhas. Mas aí o que acontece? Aí já entra um grande padrão que a gente precisa repensar, que é um padrão que a gente fala ali de esforço e recompensa, certo? Então imagina, como por exemplo um cachorrinho aprende. Já viram aquela história dos cachorrinhos, né? A gente conhece, vê na prática. Quando você começa a ensinar o cachorrinho a dar a patinha, né? Então o que você faz? Você insiste ali pro cachorrinho dar a patinha, aí depois você vai e dá um alimento ali para ele. Ou até mesmo a gente ouve, né, as histórias lá, quando eles ensinam as baleias, animais a fazerem certos movimentos. Tá? Vai embora? Uhum. Vai embora não, esposa? Vai trabalhar? Mais ou menos. Então, tá bom. O que eles fazem? Logo em seguida que a pessoa terminou a ação, ela tem uma recompensa. E o que acontece, Bruno? Nessa recompensa, a gente ativa uma parte do nosso cérebro e fala: opa, valeu a pena eu ter feito isso, eu vou reproduzir, eu vou fazer novamente esse ato porque ele me gerou um retorno. Então, aqui está uma grande sacada para você que quer ter resultados e diferenças e mudar um pouco o seu padrão, né? Como que funciona? Aquele cachorrinho repetiu o hábito porque ele sabia que ele ia ter um alimento ali no final. E aí o que a gente tem que fazer? Porque os hábitos a gente pode conduzi-los para ser uma forma saudável ou não saudável. Então, por exemplo, a gente já falou, aqueles momentos que você teve aquele dia pesado, aquele dia, sabe, o chefe não colaborou, teve várias dificuldades no trabalho. Aí você pode ter essa certa recompensa de diversas formas. Aí você pode ter recompensa comendo aquele hambúrguer lá daquelas redes tão conhecidas. Você pode
desafogar aí nas bebidas, você pode procurar uma forma de comer, aliás, chocolates, são várias formas que a gente quer ter uma recompensa pelaquela exaustão, aquele dia pesado que você viveu. Você fala, meu, eu preciso, não, depois de um dia desse eu mereço alguma coisa. Então, e aí você pode, e aí existem aquelas pessoas que criaram um padrão mental diferente. A recompensa dela, ou o resultado, ela vai justamente alimentar algo onde ela sabe que lá na frente ela vai colher algo melhor. Como por exemplo, no sentido da saúde, você vai colher o quê? Você vai plantar ali um exercício físico, uma mudança na sua alimentação. Mesmo que o dia foi difícil, você vai alimentar isso no seu cérebro. Que eu vou manter meu padrão, eu vou manter a minha forma de pensar para que isso não atrapalhe nos meus resultados, onde eu quero chegar lá na frente. Então, um dos maiores erros das pessoas é quererem uma recompensa rápida, quererem uma recompensa instantânea e que seja prazerosa pelo que você quer agora. Você quer curtir um momento, né? Você quer curtir aquela fase e muitas das vezes a gente esquece que a gente tem uma vida toda e a gente quer curtir só um momento ali e você esquece de tantos e tantos tempos que você pode ter pela frente para curtir e aproveitar de uma maneira melhor, que é o que geralmente também se fala muito nos investimentos, né? Da antecipação do prazer, a antecipação onde muitas vezes nos coloca numa condição onde a gente não tem dinheiro para fazer tal coisa, mas a gente precisa, a gente está no meio de uma pandemia, não aguento mais ficar em casa, então eu preciso disso, aí saio gastando aí deliberadamente e aí eu não penso em será que eu estou pronto, preparado para lidar com esses custos? Então a gente sai aí à toa, adoidadamente gastando. Então assim, são coisas que a gente precisa trazer, refletir e mudar. Tá? Se você acredita que você precisa de algo longo, perene, duradouro e saudável, a gente precisa mudar agora algumas concepções de ações que você tem hoje para que gerem resultados diferentes. Então, imagina por exemplo um atleta olímpico, para ele chegar onde ele chegou. Né? O que ele passou? Ele teve treinos diários, 2, 3 vezes ralando. Vai estar chegando as Olimpíadas agora lá no Japão. Imagina quanto cada um daqueles atletas fizeram de sacrifícios, de ter que não sair com os amigos para poder treinar, de deixar uma festa com a família porque eles estavam ali focados no treino, ou ia ter alguma competição e tinha que viajar e tinha que fazer uma alimentação onde às vezes ele nem gostava, mas ele tinha que fazer. Imagina se eu chego para esse atleta e antes mesmo dele chegar nas Olimpíadas, antes mesmo dele passar por toda essa demanda de energia que ele despendeu, aí eu chego para ele e falo, você toma essa sua medalha, você é o grande campeão olímpico. Coloca essa medalha no pescoço e parabéns. Você já está lá, dá suas entrevistas. Quanto de intensidade ele vai dar para que ele faça todas essas tarefas, para que ele talvez chegue de novo numas Olimpíadas, né? Quanto você acha que ele vai fazer? Ele vai ter esforço? E eu já te adianto, ele não vai ter esforço. Por quê? Ele já recebeu a recompensa antes. Ele já foi premiado. Né? Ele já teve ali a sua conquista exaltada e ali ele não vai despender mais energia. Por quê? Porque ele já teve a recompensa. Então, um atleta para chegar lá, ele teve toda essa doação, entrega. E agora você acha que com nós é diferente, conosco é diferente? Essa questão dos objetivos que você quer ter na sua vida, né, dos propósitos, daquele corpo que você tanto espera, daquelas gordurinhas que a gente tanto quer eliminar. E aí você acha que simplesmente por um dia que você treinou, foi o suficiente. Então já posso me beneficiar com uma coisinha diferente, uma comidinha diferente. Então não quero falar para vocês o que é certo e o que é errado. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Sobre será que um dia de treino é suficiente para te dar esse prazer tão instantâneo e tão rápido? Certo? Será que você está adotando um padrão que a longo prazo, esse padrão mental vai sustentar você e vai colocar você mais próximo do seu objetivo de vida? Certo? Então você quem alimenta os seus padrões, né? Como se fossem ali 2 animais, vamos pegar ali 2 leões e ali a gente tem o que a gente alimenta cada um desses leões. Tá? Então se eu dou muita comida para um, alimento ele vai estar muito
fortalecido. Agora, se tem um outro leão que eu não dou comida para ele, ou quando eu dou muito pouco, ali ele não vai ter a necessidade que ele tem de suprimento de alimentação, mas eu não estou dando para ele. Então esse leão aqui vai ficando mais fraco, e esse leão que eu estou sustentando aqui todo dia e colocando ele vai estar mais forte. Então é óbvio que esse leão aqui vai estar mais preparado. Então isso é a mesma coisa na nossa mente. O que a gente está mais alimentando na nossa mente? Quais padrões você mais está alimentando na sua mente que vão te fortalecer e te fazer chegar mais perto da sua ambição, daquele que você tem como objetivo de vida? E se você não tem, até em uma das lives a gente fala sobre como você criar um objetivo de vida, você colocar isso, você escrever isso, você saber onde você quer caminhar 5, 10 anos, qual é a sua expectativa. E muitas vezes a gente vive sem expectativa, a gente passa um dia atrás do outro vivendo sobre o que os outros colocam que são importantes para nós. Você não vive de fato os seus sonhos, você está vivendo o que a vida vai te levando, onde você vai chegando. Você está simplesmente, sabe qual é a situação? É exatamente, não tem coisa melhor do que essa imagem para mim. Você está ali, né, numa estação de trem, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente sabe que é aquela muvuca, você está ali aglomerado, espremido, e para onde que a galera tá indo? Tá entrando no trem, você faz o quê? Você só vai. Você não precisa nem fazer muito esforço. Você é conduzido já para entrar lá no trem. Quando consegue, né? A galera que vive aí no trem aí diariamente sabe o que é isso. Não vivo isso constantemente, já vivi alguns momentos, mas a gente sabe que é assim. A gente sabe que as pessoas às vezes são conduzidas pela multidão. E aí o que você está fazendo? Você está sendo conduzida junto também com coisas que você nem queria para a sua vida, mas você está fazendo? Então aí envolve uma reprogramação, né, dos seus padrões. E aí, Bruno, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu quero te instigar a recompensar na hora certa. Então, por exemplo, você teve uma semana regrada de treinos, você já até começou a perceber algumas diferenças. Talvez esse já seja um motivo para você ter uma recompensa? Talvez sim, depende do seu esforço, depende do quão rápido você quer chegar no seu objetivo. Mas se você já acha que foi o suficiente e você já percebeu diferença no seu corpo, e quer trazer algo que não vai te prejudicar tanto aí nesse objetivo, faça, mas sinta-se bem com o que você faz. Mas entenda que isso vai gerar consequências. Então é o momento certo, 2 semanas, 3 semanas, ou o quanto eu me dediquei que realmente vale a pena eu ter essa recompensa já de volta. Tá? Lembra que assim, como eu falei dos atletas olímpicos, eles passam 4 anos para que eles consigam talvez chegar nessa recompensa. Então é fruto de trabalho dia após dia, é fruto de você se doar e se entregar dia após dia, é fruto do quê? De você fazer aquela ingestão de frutas diárias, você começar a se alimentar melhor todos os dias. Tá? E aquilo que você faz, inclusive no domingo, potencializa aquilo que você tanto espera. Então, as pessoas que gostam de treinar, você vai ver, o domingo não é um dia para lá ficar, hoje é domingo, né? Não, no domingo geralmente vai ser o dia que ela vai fazer aquilo que ela gosta. Então, colocar o corpo em movimento domingo também vai te ajudar a ter um padrão mental mais saudável, né? Fazer exercícios naquele momento onde talvez você só tiraria uma folga. Então, lógico, vai ter dias e momentos que vai ser necessário você parar, sair um pouquinho do que você está vivendo, mas o que você está alimentando constantemente? É isso que vai fortalecer o nosso padrão mental. Então, se você sabe que você precisa mudar, você precisa entender. Então, quais os padrões você quer ter? Então, por exemplo, meu sonho era me alimentar bem, né? Meu sonho era conseguir ter uma rotina de exercícios. Meu objetivo era ver eu vejo aquela pessoa no Instagram, eu vejo vocês, eu vejo algumas pessoas que passam na TV, que elas estão tão bem fisicamente, elas são felizes, elas treinam, elas passam por tantas coisas assim, elas são tão felizes. E você acha que você realmente também não pode viver isso que essas pessoas estão vivendo? Você acha que isso é muito distante de você? Por quê? Se você tá fazendo isso é porque você já está se auto-boicotando. E aí que entra as sabotagens. Por quê? Porque a gente está se sabotando ali constantemente. Então você fala, aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa tem as condições que eu não tenho, aquela pessoa teve um contexto que favorece. Então você vai passando por uma série de situações onde cada vez mais
você vai criando obstáculos, onde na verdade você deveria transpor esses obstáculos. E aí se você está mais se colocando para baixo, se colocando incapaz, aí que a gente não vai conseguir adotar esse padrão, sustentar esse padrão. Então você precisa acordar focado, fazer aquilo que você programar, que é uma das estratégias que a gente falou na live principal aí, né, da Master Fit Class. Preparar a sua programação de treinos, de alimentação, para que você consiga ter suporte e condições de fazer aquilo que você tanto quer, né? Então você quer ter aquela vida regrada nos treinos, separa o seu horário de treino e, coloca o relógio para despertar. Chegou naquele horário, gente, agora é o meu horário, eu preciso treinar, e você vai, sabe? Você não vai ficar, ai, mas agora tá frio, ou ai, eu esqueci tal coisa. Gente, você precisa cortar isso, quebrar realmente na mente esse padrão, quebrar esse costume, tá? Para que você comece a desenvolver isso por dias consecutivos até que isso se vire um hábito na sua vida. Então pare de se sabotar com desculpas esfarrapadas, hein, gente? Às vezes a gente fica colocando coisas tão pequenas, supérfluas, que estão atrapalhando você a ter resultados. Tá colocando você mais para baixo, tá colocando você menosprezando muitas vezes o potencial que você tem, né? E simplesmente o potencial de você se cuidar da sua saúde. É simples, é isso. Você não precisa de tanto para cuidar da sua saúde. A gente só precisa sair dessa zona de conforto, sair dessa zona onde a gente está estagnado. E imagina você, quanto tempo mais você vai querer ficar desse jeito? E com a situação que você está hoje, com os padrões mentais que você tem hoje, com o estilo de vida que você leva hoje, quanto tempo mais você quer colher resultados? Você acha que você vai ter resultados com esses padrões que você está tendo hoje, que você adotou para a sua vida hoje? Então essa reflexão novamente, não é para colocar você, falar para vocês o que vocês têm que fazer, mas é para vocês refletirem nos padrões que vocês têm. Um dos exemplos que eu faço aqui, por exemplo, em casa, quando eu chego, eu tenho a opção aqui de subir de elevador ou subir de escadas. Então, desde quando eu vim para cá, eu já criei um padrão para mim de que eu preciso subir de escadas, tá? E isso agora já se torna natural. Por quê? Porque eu fiz isso no começo e aí eu sustentei e isso virou um hábito, tá, para mim. Aí, quando que eu fujo desse hábito, né? E aí seria talvez as recompensas já. Quando, por exemplo, eu tô com um monte de coisa nas mãos, mercado, coisas assim do tipo, ou eu me dou ao luxo de, por exemplo, na sexta-feira, aquele dia que eu chego mais exausto, uma vez na semana, os outros eu sustento e mantenho o meu padrão, mas aí aquele dia que foi o ápice do ápice, aí eu vou pela escada, eu vou pelo elevador, entendeu? Por quê? Que eu tentei alimentar isso, são só 2 lances de escadas, mas são 2 lances de escadas que, pra mim, é um padrão que se eu me deixar levar, aí começa pelo elevador, aí começa com outros padrões que a gente já sabe que hoje tudo te conduz para o sedentarismo, controle, você fica sentado, você não precisa levantar para trocar de canal, você chega em casa, antigamente você abria o portão lá, você tinha que sair, levantar, fazer... Então hoje você vai nos shoppings, lugares, tudo de escada rolante, são vários tipos que nos conduzem a uma comodidade. Então se eu quebro esse padrão aqui, isso vai me induzir a uns outros padrões onde eu seja mais sedentário. Então isso é uma coisa que eu adotei para minha vida, que eu acredito que me ajuda a ser mais ativo. Tudo isso, gente, por quê? Porque nós vivemos uma negociação constante com o nosso cérebro. Então pare agora, pense no que você quer para a sua vida, renegocie aqui, as mudanças começam aqui, gente. A adoção de novos padrões são aqui, tá? Você não vai sair fazendo simplesmente, não vai ser tão fácil no começo, já adianto para vocês, não é fácil sustentar um padrão novo ou querer aquele padrão que vai te conduzir para o seu objetivo, não vai ser fácil, mas você vai ter que reproduzi-lo constantemente. Você quer, por exemplo, acordar mais cedo, você quer ter um hábito de ler livros. Gente, você vai ter que adotar um novo costume, um novo padrão e você vai ter que alimentá-lo diariamente. É por isso que a gente fala, né? O desafio Elimine Gordura Todo Dia que a gente fez até um certo ciclo, era todo dia por quê? Porque você precisa entender que isso é algo constante. Tá? Então, se você que nos acompanha quer ter resultados, você precisa ter algo constante, mudar para que isso seja duradouro e sustentável.
ok? E aí, gente, tudo isso é para a gente pensar também um pouquinho sobre a metacognição. O que é isso? É pensar sobre o pensar, certo? Até tem uma definição aqui, né, sobre metacognição, né, que tem como conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos cognitivos. Tá? E a habilidade de controlar esses processos, monitorar, organizá-los e modificá-los ali conforme necessidades. Então, o que é essa metacognição? É você parar, pensar, refletir sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes e decisões, mas principalmente por que você está pensando aquilo. Você já parou para pensar por que você está pensando sobre algo? É uma coisa até meio filosófica talvez, mas isso vai sustentar as nossas decisões também. Quando a gente para, às vezes a gente vive dia após dia reproduzindo aquilo que a gente tem constantemente e a gente não para às vezes para pensar sobre esses pensamentos, sobre por que eu ajo assim, por que eu ajo daquele jeito, tá bom? Então, gente, hoje 30 minutinhos alimentando vocês, tem muito mais coisa pra gente falar dentro dessa área, mas eu quero que vocês conheçam tudo isso na íntegra através do programa Mind Fitness, onde a gente vai discorrer mais sobre esses assuntos, discorrer mais com vocês sobre os objetivos diários que a gente precisa, que a gente quer, mediante as situações que você coloca ser importantes para você. Então, se você acredita que aquilo é importante, eu preciso consolidar esse pensamento de que aquilo é importante e eu preciso criar uma estratégia para que aquela coisa que é importante seja sustentada, alimentada e alcançada mediante a processos de decisões que você toma hoje. Os processos começam, as mudanças começam hoje, certo? Um grande abraço para vocês, tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos. Até a próxima! Cadê o xizinho aqui que não funciona? Ué, gente. Vamos ajustar aqui. Eita, meu Instagram agora travou. Será que ele foi? Olha se está. Valeu, galera. Até a próxima.